Olá! Por ocasião da vinda de Jesus, pelo menos Jesus ressuscitou uma pessoa, Lázaro. Logo depois, lá em Atos 9, é relatado que Pedro também ressuscitou Tabita, ou Dorcas. Essas pessoas que foram ressuscitadas por ocasião da primeira vinda de Jesus, ali naqueles momentos, eles morreram novamente? Foram ressuscitadas e morreram novamente? Morreram velhas? Foram levadas para o céu? Qual foi o propósito da Bíblia apresentar essas ressurreições e qual o sentido de Jesus e Pedro terem ressuscitado essas pessoas? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Este é o programa Na Mira da Verdade. Você já sabe, né? É um programa que você pergunta e a Bíblia responde. Já estamos conectados pelo Brasil e aí pelo mundo através da internet. E você pode mandar as suas perguntas para a gente, que ela será respondida à luz da Palavra de Deus. E quem está na mira para responder a sua pergunta, a sua questão é ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor? Vamos lá para mais uma bateria de perguntas, mais uma semaninha aí de estudo da Palavra de Deus? Vamos lá, Tito, vamos lá para mais uma bateria de perguntas e esperamos que o nossa telespectadora envie suas perguntas a partir de agora. Aproveite, essa é uma oportunidade para juntos aprendermos mais da Bíblia. E se a sua pergunta não for respondida, não fique triste. Nós recebemos muitas perguntas por programa, mas vai que hoje seja a sua noite, não é? Então envie a sua dúvida, será um prazer para nós ajudar você a compreender as suas questões à luz da Palavra de Deus. Muito bem, professor, muito bem. Nós estamos aí já no finalzinho do ano, né? Eu acho que todo mundo já está aí se preparando para tirar férias, a gente aqui também correndo para a gente poder tirar férias, mas sempre é muito bom a gente ter esse momento aqui no Na Mira da Verdade. Toda segunda-feira, às 10 da noite, a gente tem a chance de poder falar com você, tem a chance de conhecer as suas perguntas, os seus questionamentos, para a gente aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Portanto, é o que eu sempre digo aqui para você, né? Não tenha preconceito não, tá? Pergunte o que você quiser. Obrigado a você que nos acompanha aí das mais diversas denominações religiosas. O objetivo desse programa aqui é juntos estudarmos a Palavra de Deus. Não estamos aqui defendendo uma doutrina, não estamos aqui defendendo uma denominação. O que nós queremos fazer é estudar junto com você a Palavra de Deus. Esse livro que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. E a gente aqui, professor Leandro e eu, já estamos há tanto tempo aqui nesse programa, há 12 anos. E para a gente é um privilégio poder, junto com você, fazer esse programa aqui. Obrigado por você já participar com a gente, quanta gente já começa a mandar pergunta antes mesmo do programa. É muito bom poder ter a sua questão aqui para que o programa possa acontecer. E graças a Deus temos o professor Leandro Quadros aí, que Deus deu essa capacidade dele poder identificar ou achar as respostas nos mais diversos textos bíblicos. Portanto, faça a sua pergunta e vamos juntos aprender aqui. Nós abrimos o programa por causa de uma pergunta que chegou aqui no nosso Instagram. Foi levantada essa questão daquelas pessoas que foram ressuscitadas ali por ocasião da vinda de Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro, né? Um exemplo clássico. Logo depois, lá em Atos também é relatado que Pedro ressuscitou uma mulher, Tabita, que era conhecida também como Dorcas. E aí a pergunta do Breno é a seguinte: eu queria saber
O que aconteceu especificamente com as pessoas que Jesus ressuscitou antes de ser crucificado, como por exemplo Lázaro, e também depois de Jesus ter subido ao céu, no caso de uma mulher chamada Tabita, no livro de Atos 9, 36 a 41. Essas pessoas morreram depois de um certo tempo por velhice ou Deus as levou para o céu também? Nós sabemos que por ocasião da ressurreição de Cristo, muitas pessoas também ressuscitaram. Então a pergunta acaba trazendo essa dúvida, esse questionamento, as pessoas que ressuscitaram, enfim, o que aconteceu? O que a Bíblia pode nos dar como luz? E aí, professor, o que você pode mostrar para a gente aí na Bíblia com relação a essas questões de ressurreição? Veja, aquilo que a Bíblia revela, né, nós aceitamos, né, tanto pela fé quanto pela razão, né, porque não há contradição entre fé e razão. Agora, aquilo que a Bíblia não revela, não adianta nós especularmos e tentarmos encontrar uma resposta, porque aquilo que Deus não revela faz parte daquilo que é misterioso e que pertence somente a Deus, como diz Deuteronômio 29, verso 29. E a Bíblia revela poucas pessoas como estando nos céus, diríamos assim. Por exemplo, em Gênesis 5:24, Enoque, né, é levado ao céu com o seu corpo, né, vivo, né, então, ou seja, ele não experimenta a morte. Segundo Reis capítulo 2 menciona Elias sendo levado vivo para o céu com o seu corpo, sem experimentar a morte. E quando lemos Judas 1:9 com Mateus 17, 1 a 9, por exemplo, vemos que Moisés também foi ressuscitado, mas ele experimentou a morte, como vemos no final do livro de Deuteronômio. Só que Moisés foi levado, obviamente, em corpo para o céu após a ressurreição. Depois vemos em Mateus 27, 52 e 53, um grupo especial de pessoas que a Bíblia não menciona o nome, né, que foi ressuscitado com Cristo para testemunhar da ressurreição de Jesus. E como deduzimos da leitura de Efésios 4, 8 e 9, Cristo levou essas pessoas ressuscitadas para o céu como troféus de sua vitória sobre a morte. Agora, as demais pessoas ressuscitadas ao longo da Bíblia, a Bíblia faz silêncio. A Bíblia não menciona como foi o fim da vida de Dorcas ou Tabita, não menciona como foi o fim da vida de Lázaro, ressuscitado por Cristo. Cristo ressuscitou também o filho de uma viúva e outras pessoas. Né? Então, o que a Bíblia demonstra? A Bíblia, com a ressurreição, só quer demonstrar a verdade essencial de João 11, 25. Né? Que Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, Cristo, quando ressuscita Lázaro e outras pessoas, ele, por ter ressuscitado Lázaro depois de 3 dias, ou 4 que Lázaro estava morto, Cristo prova a sua divindade. Né? Somente um ser divino pode ressuscitar alguém já em processo de decomposição. Né? Em outras ressurreições, Cristo manifesta a sua misericórdia, como por exemplo, né, se eu não me engano, em Lucas 9, uma viúva perde o seu único filho e Cristo tem misericórdia dela e ressuscita o filho. Pedro, aqui no caso de Atos 9, 36 em diante, percebemos que ele foi sensibilizado pela bondade desta mulher chamada Tabita, que ajudava muito aos pobres, e obviamente ele foi impulsionado pelo Espírito Santo para ressuscitar esta mulher. Então, Deus quer dar a vida, e essas ressurreições antecipadas são uma demonstraçãozinha do que será a ressurreição final de todos os justos, né? Que acontecerá por ocasião da segunda vinda de Cristo, como lemos em João 6,40 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então, possivelmente, essas pessoas, as que eu não mencionei, não é? Com exceção de Enoque, Elias, que foram vivos para o céu, e Moisés ressuscitado, mais aquele grupo especial de Mateus 27, as demais pessoas morreram, com certeza. A Bíblia não menciona no céu
também não menciona o fim da vida delas, né? A Bíblia quis falar, entre aspas, terminar o relato dessas pessoas falando do aspecto positivo e não do aspecto da morte delas. Então, essas são as informações que a Bíblia nos apresenta. Conjecturar a respeito de pessoas que a Bíblia não menciona no céu não deve ser a nossa atitude. Nós devemos estudar a Bíblia e aceitar aquilo que nos foi revelado. Aquilo que nos foi revelado pertence somente a Deus, como diz Deuteronômio 29, 29. Muito bem. A próxima pergunta não, deixa eu falar para você o seguinte, para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 98151 0101, eu recebo aqui na hora. Você pode também entrar lá no Facebook, nós estamos transmitindo pelo Facebook também. Você pode mandar as suas perguntas, facebook.com/namiradaverdade.nt. Você também pode acessar o nosso Instagram, @namiradaverdade, tem um videozinho lá para você colocar a sua pergunta. E também tem o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Tem diversas formas que você pode mandar a sua pergunta para a gente, tá bom? Não tenha preconceito não, pergunte o que você quiser aí e ela será respondida aí à luz da palavra de Deus. Deixa eu só tirar aqui para o pessoal fica ligando para cá. Aqui você só vai poder mandar a sua pergunta, seu SMS. Olha só, essa pergunta quem mandou aqui foi o Fábio de São Paulo. Ele é ubandista, obrigado Fábio pela sua participação, e ele diz o seguinte: boa noite, sou da Umbanda e assisto sempre o programa e admiro a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A minha pergunta, quem são as entidades de Umbanda e os orixás para a Bíblia e para Deus? E aí, professor, essa questão, os orixás são representações de alguma classe de anjos? Deus está também nos orixás? Como que é isso? Bom, orixás são obviamente espíritos, não é? Que aparecem na Umbanda. E antes de falar para o irmão a resposta bíblica, né, é importante destacar para o irmão o seguinte: seja na Umbanda, seja no cristianismo, seja no budismo, no islamismo, judaísmo, não importa. Deus, ele tem os seus filhos, né, que são sinceros de coração, que o buscam de coração em todas as denominações religiosas. Isso não indica que todas as denominações religiosas são verdadeiras, diríamos assim. Todas têm verdades, mas a verdade plena, né, não pode existir em todas, porque duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, quanto mais muitas coisas contraditórias, né? Então veja bem, não há dúvidas de que na Umbanda há muitos filhos de Deus sinceros que buscam a Deus de coração, assim como no Candomblé também, né? Agora, a Bíblia nos mostra, né, que esses espíritos, né, orixás ou outros espíritos, né, que mantêm contato ou que descem, diríamos assim, no Pai de Santo, né, que administra determinado terreiro, esses espíritos, de acordo com a Bíblia, não são espíritos de pessoas mortas e nem da parte de Deus. Então vamos olhar aqui alguns textos. O primeiro texto que eu vou ler se encontra em Deuteronômio 18. Em Deuteronômio 18, 9 a 14, existem práticas que Deus proibiu ao seu povo. Se Deus proibiu tais práticas, é porque elas não são boas, né? Porque o Salmo 84, 11 diz, né, que Deus não só nega nenhum bem aos que andam retamente. Então, se Deus proibiu, é porque não advém dele, tá? E entre as práticas que Deus proibiu, veja, por exemplo, o que diz no verso 10.
Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, ou seja, quem pratique sacrifícios humanos, não é? Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança, ou seja, as nações, de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que has de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti, teu Deus, não permitiu tal coisa. Então Deus não permite que entre os seus filhos exista práticas como a consulta a mortos. E por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque de acordo com a Bíblia, os mortos estão num estado de inconsciência. Então eles não podem falar com os vivos. Por exemplo, o Salmo, capítulo 6, verso 5 diz assim: pois da morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Esse texto mostra que na morte não há recordação de Deus e que no sepulcro ninguém pode dar louvor a Deus, ou seja, a pessoa está no sepulcro, não está numa outra dimensão, no céu, inferno, paraíso ou lugar intermediário, não, no sepulcro. Né? E Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10 mostram, né, que o morto não sente amor, ódio e nem inveja. Ou seja, está num estado de total inconsciência. Então esta é a primeira razão para Deus proibir a consulta a mortos, porque na verdade os mortos não podem se comunicar com os vivos. A segunda razão é a de que, obviamente, se os mortos não podem se comunicar com os vivos, a classe de espíritos que se comunica com os vivos e que age de forma antagônica, contrária ao que Deus autorizou aos seus filhos, só pode ser uma classe de seres que estão em rebeldia contra Deus. Então nós temos que analisar isso bíblica e logicamente. Em Apocalipse 12, nós vemos uma classe de seres que entrou em rebelião contra Deus. E aí nós vamos poder identificar quem são esses espíritos, esses orixás, né? Sendo que os mortos estão num estado de total inconsciência e Deus proíbe a consulta a mortos. Apocalipse 12, a partir do verso 7, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. Quem é esse dragão? A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então veja, se Deus proíbe a consulta a mortos, se existem só dois poderes, Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos que foram expulsos do céu, e Deus não autorizou que seus filhos consultassem mortos, é muito lógico concluirmos que estes seres, espíritos, orixás, que se comunicam ou que baixam no Pai de Santo, né, são anjos caídos que foram expulsos do céu quando Satanás se rebelou contra Deus. Tá? E nós não devemos ficar admirados em relação a isso, né? Porque 2 Coríntios 11, 13 e 14, Paulo diz que não é de nos admirarmos porque o próprio Satanás pode se disfarçar em anjo de luz. Imagine personificar uma pessoa que morreu ou imitar o seu comportamento, seu tom de voz, ou conhecer certos aspectos da vida dessa pessoa. Né? Então eu digo isso com muito respeito, né, aos nossos irmãos ubandistas do candomblé que acompanham, espíritas, né, que acompanham o nosso programa. Vocês são filhos de Deus sinceros, né, que buscam a Jesus, que buscam a Deus, buscam conhecer a Deus. Mas Deus revela que estas práticas
espíritas e de consulta a mortos, né, realmente procedem de Satanás e não de Deus. Muito bem, professor, muito bem. O programa está só começando. A gente tem que ir para o intervalo, mas aproveite o intervalo, manda sua pergunta para a gente. A gente volta já já. Já estamos de volta e é muito bom ter a sua companhia. Estamos ao vivo. Você pode mandar a sua pergunta pelo nosso SMS. O número é 12 981510101. Pode mandar também pelo Facebook, facebook.com/namiradaverdade.nt. Pode também mandar pelo nosso Instagram, @namiradaverdade. E ainda temos um blog, novotempo.com/namiradaverdade. E nesse blog você pode pedir esse curso bíblico que oferecemos aqui no programa todas as semanas. Verdades para o tempo do fim. Você que já acompanha a Novo Tempo, você já acompanha o Na Mira da Verdade há um bom tempo, quem sabe você já pediu. Se você não pediu ainda, você está perdendo tempo. É um belo estudo que você vai ter muita noção do tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Se você que está acompanhando aí há pouco tempo Na Mira da Verdade não pediu ainda, peça agora mesmo. Entre lá no nosso blog novotempo.com/namira da verdade, você vai ver a imagem dessa revista lá. É só você clicar e você vai ser direcionado para um lugar onde você vai fazer o seu cadastro para que ela chegue direitinho aí para você, sem pagar nada. É um presente nosso para você. Peça agora mesmo, ou se você quiser, você pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? Você pede lá e ele vai chegar direitinho para você, tá? Muito bem. O pessoal que está ligadinho no nosso Instagram aí, muita gente mandando pergunta, obrigado pelas suas perguntas. Olha aqui, ó, essa aqui é a pergunta do Silvio Pontes. Ele fala o seguinte: sou membro de uma igreja batista tradicional. E ele pergunta: eu poderia guardar o sábado e continuar congregando na mesma igreja? Obrigado por pescar a minha pergunta. Valeu, Silvio. Professor, o que nós podemos falar aí para o nosso querido Silvio Pontes, professor? O que a Bíblia orienta sobre isso? Meu irmão Silvio, primeiramente, parabéns, né, pela sua decisão de observar o sábado. Obviamente, meu irmão, que Deus ficará muito contente, né, de você observar o mandamento do sábado, porque é o quarto mandamento da lei de Deus, de acordo com Êxodo 20, 8-11, mandamento dado por Deus na criação, né, de acordo com Gênesis 2, 2 e 3, quando nem existia o pecado ainda. Então o sábado é uma das coisas, além do casamento, que acompanha a humanidade desde o Éden, tá? Agora, pode acontecer, meu irmão, algo que lhe atrapalhe de observar o sábado na igreja atual. Ou pode acontecer de não, tá? Amós 3, verso 4, tem um texto que diz assim, ó: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Isso significa, meu irmão, que pode chegar o momento em que alguns irmãos fiquem descontentes por você guardar o sábado e eles guardarem o domingo. E aí o texto diz, não é? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Se houver um acordo entre o irmão e sua congregação, de que você pode continuar participando dos cultos e sendo um observador do sábado, é uma coisa, né? Você já está dando um passo muito interessante no conhecimento de uma verdade bíblica a mais. Mas pode acontecer, e é o mais provável que aconteça, de que não seja bem vista a sua atitude. E aí você terá que realmente de reunir-se com pessoas que tenham a mesma fé que você, inclusive em relação à observância do sábado. Por isso, meu conselho a você, meu irmão: primeiro, continue
com este propósito de observar o mandamento de Deus. Segundo, seja um testemunho na sua igreja atual e leve este conhecimento aos demais irmãos, inclusive ao seu pastor. E se eles não aceitarem, e se ficar complicada a convivência, né? Como diz Amós 3,3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, aí você orará ao Espírito Santo para que ele direcione você, capacite você, encoraje você, estimule você a congregar com irmãos que observam o sábado assim como você. Tá? Cada coisa no seu tempo, siga essas dicas que eu estou lhe dando e o Espírito Santo vai lhe guiar no momento exato a você tomar cada atitude, cada decisão. Muito bem, professor, muito bem. Estou vendo aqui que o pessoal do Facebook também, que está assistindo ao vivo aí pelo Facebook, estão nos mandando as perguntas aqui. Olha aqui, tem a pergunta do Alexandre Veiga. Alexandre Veiga e Veiga. Olha, uma coincidência aqui, porque ele não é do Rio de Janeiro, eu conheço um amigo com esse nome. A pergunta do Alexandre Veiga é a seguinte, queria saber qual a diferença entre a volta de Jesus e o dia do arrebatamento. Há alguma diferença? E aí, professor? Biblicamente, não há uma diferença e nem uma separação. Ué, mas não tem um arrebatamento secreto não, professor? O que acontece? Nossos irmãos pentecostais creem, né, que haverá primeiro um arrebatamento secreto da igreja, antes da grande tribulação, da perseguição que os cristãos vão sofrer, e depois haverá a segunda vinda de Cristo visível a todas as pessoas. Mas a Bíblia não faz essa separação entre arrebatamento e segunda vinda. A Bíblia menciona as duas coisas como parte do mesmo evento, que é a segunda vinda de Cristo, literal, visível e audível. E eu vou lhe mostrar isso na Bíblia, tá? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Veja como as duas coisas, arrebatamento e segunda vinda, fazem parte de um evento só, que é a segunda vinda, tá? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, ou seja, aqui é Cristo voltando, não é? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ocorre o Cristo descer do céu, ou seja, a segunda vinda, ressurreição dos mortos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então você percebe, volta de Jesus, ressurreição dos mortos, arrebatamento dos mortos ressuscitados e dos vivos transformados, tudo um evento só. Tudo ocorre num momento só, que é a segunda vinda de Cristo. E esta é a sequência nos versos. Ó. No verso 16 é mencionado o som de trombetas, anunciando a volta de Cristo, indicando que é um evento audível. Depois você vê a descida de Cristo, a ressurreição dos mortos, transformação dos vivos, eventos totalmente visíveis, e só depois disso ocorre o arrebatamento, que é tanto dos justos ressuscitados quanto dos justos que estavam vivos por ocasião da volta de Cristo. Então, à luz desse texto, né, e muitos outros na Bíblia, é impossível nós crermos na doutrina do arrebatamento secreto, que faz do arrebatamento um evento e da segunda vinda de Cristo outro evento. Tá? Se você ler, por exemplo, um outro texto bastante claro, entre outros, Mateus. Vamos ler aqui Mateus, capítulo 24, 30 e 31. Você vê que é um evento só. Então
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ou seja, não é uma parcela das pessoas que veem Jesus durante o arrebatamento. Aqui é dito, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. E verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, ou seja, um evento audível, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. E olha que interessante, no verso 29, menciona-se a tribulação. Então veja, não tem um arrebatamento antes da tribulação. O arrebatamento é depois da tribulação. Tribulação no verso 29, volta de Cristo no verso 30, né? E reunião dos salvos no verso 31 pelos anjos para o arrebatamento. Tá? Então analise especialmente esses 2 versos, 2 capítulos que eu passei para você, e você vai ver que o arrebatamento secreto ele não é uma doutrina realmente bíblica. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou vendo aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui. Olha aqui, é a pergunta do pastor, deixa eu ver o nome dele aqui, o pastor Orlando Barbosa, da Assembleia de Deus de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Obrigado, pastor, pela sua pergunta. E ele diz assim, ó, Salam aleikum, Tito, aleikum salam, meu irmão. E ele pergunta o seguinte, sou o pastor Orlando Barbosa, da Assembleia de Deus de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A minha pergunta é sobre o dia de finados. Em Isaías 66, 24, diz que os mortos se verão, e também na parábola de Rico e Lázaro, eles também se veem. Como é isso? Se sabemos que os que dormem ou morrem esperam o chamado do Senhor, uns para a glória e outros para a condenação. Me explique, por favor, o seu raciocínio, professor. Obrigado, e em tempo reitero meu respeito e admiração. Estou com vocês toda segunda-feira, desde 2014. É um prazer ter a sua audiência, pastor. Obrigado por você acompanhar o nosso programa aqui. Obrigado por você mandar as suas dúvidas para juntos estudarmos a palavra de Deus. Professor Leandro Quas, pastor Orlando Barbosa, do Mato Grosso do Sul, lá da Assembleia de Deus. Você pode responder essa questão de Isaías 66, 24, dia de finados, e também a parábola do Rico e Lázaro? Será um prazer, pastor Barbosa, responder a sua pergunta. Tá? Primeiramente, Isaías 66, 24, ele é um texto realmente usado, né, para afirmar que os mortos serão atormentados eternamente no lago de fogo e que, portanto, a doutrina do aniquilacionismo, ou seja, aniquilamento total dos ímpios, ela é uma doutrina antibíblica. Mas, na verdade, quando nós analisamos o texto com atenção, nós percebemos o contrário. Veja o que diz, ó. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Veja, o que vai queimar e não se apagar? É o cadáver ou é o espírito da pessoa que morreu? O texto é bem claro, ó. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Então a Bíblia não menciona aqui espíritos sendo atormentados no lago de fogo. Menciona cadáveres, corpos físicos, né? Outro detalhe, pastor, muito importante, quando o texto diz o seu verme nunca morre, nem o fogo se apaga, ele está pegando aqui a imagem do Vale de Inom. O Vale de Inom, pastor, era um lugar onde se depositava lixo e também onde se jogavam cadáveres. E a cena era grotesca, né? As pessoas poderiam ver sempre
cadáveres em estado de putrefação, cheio de vermes, e sempre tinha alguma coisa queimando. Sempre tinha um fogo aceso enquanto tivesse algo para queimar. Então ele pega esta imagem do vale de Inom e mostra como será o castigo final dos ímpios. Então, quando ele diz que o verme nunca morre, ele não quer dizer que vai ter um verme eternamente comendo um corpo. Ou que o fogo não se apaga, que o ímpio nunca perderá a sua vida após o castigo. Não, essa é uma imagem que ele tinha do vale de Inom. Sempre viam-se vermes destruindo cadáveres ou lixo e sempre se via algum fogo aceso. Então, o que esse texto significa? Na verdade, a menção de cadáveres, a menção do verme e a menção do fogo indica completa e definitiva destruição. Porque não há um espírito aqui no contexto. Quanto à parábola do rico e Lázaro, eu não vou entrar, pastor, agora em todos os detalhes, mas ela também mostra neste lugar de tormento, não um espírito, mas mostra um corpo. Então isso aqui evidencia para nós, primeiro, que realmente o relato é uma parábola, é uma narração fictícia, usada para ensinar uma lição moral. E segundo, mais uma vez nos mostra que não é um espírito que está sendo aqui castigado neste local, mas um corpo. E como o nosso tempo terminou, depois do intervalo, eu vou fazer uma breve análise de Lucas 16, 19 a 31 com o pastor e com os demais telespectadores. A gente volta já já, não sai daí não. Vamos dar sequência à nossa resposta, agora abordando a parábola do rico e Lázaro em Lucas 16, 19 a 31. Antes comentamos, em relação à pergunta do pastor, sobre Isaías 66, 24. E em Lucas 16, 19 a 31 existe uma parábola. Uma parábola é uma narração fictícia utilizada para trazer uma lição moral e espiritual. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a parábola, mas na questão mais importante em relação à pergunta do nosso pastor, acerca do tormento no suposto inferno. Então, por exemplo, Cristo conta a história de um rico e um mendigo. O rico, ao morrer, foi para o Hades e lá será atormentado, e o mendigo foi para o seio de Abraão, ou seja, para o paraíso. E aí Cristo conta essa história porque era uma história corrente nos dias deles. Já havia uma certa helenização dos judeus, então essa história era corrente, era uma história popular. E Cristo se utiliza de algo popular para poder ensinar a lição moral que ele queria passar, que está nos versos 29 a 31. Ou seja, se alguém quer ser salvo, dê atenção à lei de Moisés e aos profetas, ou seja, aceite a Bíblia, o Antigo Testamento. E nós podemos ver que não podemos aqui provar ou ensinar a doutrina da imortalidade da alma, porque o que está sendo atormentado no Hades aqui não é o espírito do rico, é o corpo. Então olha o que diz, por exemplo, o verso 23 e 24. No inferno, que no grego aqui é o Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, próximo a Abraão. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então você percebe, o rico pede
para que Lázaro molhe o dedo na água e refresque a língua dele. Então não é um espírito que está aqui no Hades, é o corpo dele. E quando nós estudamos Apocalipse 20, versos 7 a 10, nós aprendemos que nesta parábola Cristo não ensinou a existência do lago de fogo no presente. Ele mencionou naquele contexto, mas a existência do lago de fogo, que é chamado também de Guiena, será após o milênio. Então leia Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 10. E lembremos que a Bíblia não menciona espíritos sendo castigados no lago de fogo, menciona corpos, a pessoa por inteiro. Então isso é contra a doutrina da imortalidade da alma. Ok, professor, ok, bem respondido aí a questão. Agora tem um SMS que chegou aqui, deixa eu ver se tem o nome da pessoa. É o João, ele é da cidade de Conchal. Obrigado pela sua participação, João. E a pergunta dele é a seguinte: Deuteronômio 18, 22 diz que se alguém profetizar algo e não acontecer, não devemos temer tal profeta. Ok? Isso está em Deuteronômio 18, o verso 22. Eu vou ler aqui para a gente contextualizar o nosso telespectador. Fiquem sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele. Agora, olha a dúvida do nosso querido João aí, hein? Visto que Ellen White profetizou a volta de Jesus em 1844, devemos dar crédito aos seus escritos? Meu irmão, com todo respeito, você está mais por fora que arco de barril. Isso nunca aconteceu. Né? Vou pegar aqui um livro para lhe explicar um assunto. Em primeiro lugar, no século XIX era muito comum os estudiosos, teólogos, pastores, membros leigos marcarem datas para a volta de Cristo. Até Jonathan Edwards fez isso. Quem marcou um período para a volta de Cristo foi Guilherme Miller. Tá? Ele marcou um período que Cristo voltaria em torno ali de 1843. Foi Samuel Snow, um dos seguidores de Guilherme Miller, que depois de aperfeiçoar os cálculos proféticos de Daniel 9 e de Daniel 8,14, Samuel Snow chegou à conclusão de que Cristo viria em 22 de outubro de 1844. Ellen White aceitou essa crença, mas não foi ela que profetizou que ele viria nesse momento. Ela nem era profeta nesse período, meu irmão. Como é que tu vai dizer uma coisa dessas? E depois de passar por esse evento, e pelo grande desapontamento de 1844, Ellen White foi muito clara em dizer que ela era contra a marcação de datas para a volta de Cristo. Veja como é importante você ir às fontes primárias para você conhecer a respeito de um movimento religioso. Você não pode simplesmente crer em uma coisa porque leu na internet ou porque alguém disse. Você tem que conferir. Né? E aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 188, ela é contra a marcação de datas para a volta de Cristo. Veja o que diz o texto. Progredíssemos nós em conhecimento espiritual e veríamos a verdade se desenvolvendo e expandindo em sentidos com que mal temos sonhado. Porém, ela jamais se desenvolverá em quaisquer direções que nos leve a imaginar que podemos saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu por seu próprio poder. Tenho sido repetidamente advertida com referência a marcar tempo. Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido nem para o derramamento do Espírito Santo, nem para a vinda de Cristo. Então, meu irmão, à luz desses poucos dados históricos que eu lhe dei e dessa citação, o que você disse não tem cabimento.
Muito bem, professor, muito bem. Eu estou vendo uma pergunta aqui. A pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS, quem mandou foi o apóstolo Edson Vidal. O apóstolo, obrigado pela sua participação, meu irmão. A pergunta do apóstolo aqui é a seguinte: a Bíblia dá base para se transferir os dons? Por exemplo, Elias para Eliseu, Elias para João Batista, Paulo para Timóteo. Em dispersão de que há em ti pela imposição de mãos. Ele citando a questão de Timóteo ali, né? Elias, o mágico, queria o dom. Isso é possível? Transferência de dom seria possível? Não ficou muito claro aqui a sua pergunta, viu, meu irmão? Mas a essência da questão aqui é essa transferência de dons. A Bíblia dá base para isso? Não, na verdade, querido apóstolo, o que aconteceu foi o seguinte: a imposição de mãos representava uma transferência de função, tá? Então ele está transferindo, por exemplo, no caso de Elias, né? Transferindo a função de profeta para Eliseu. Mas o dom, quem dava, era o próprio Espírito Santo. O ser humano não tem esse poder de transferir um dom espiritual. Ele pode sim, na imposição de mãos, dar uma função para a pessoa, mas o Espírito Santo tem que orientar a pessoa a fazer isso. Então nós não podemos fazer isso, a não ser que haja uma inspiração do Espírito, né? Mas isso ocorre com profetas, não conosco que não somos profetas. Agora, o dom espiritual, ele é dado pelo Espírito Santo de acordo com a vontade dele. Isso está em 1 Coríntios 12:11, ó. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, que são os dons espirituais mencionados anteriormente, distribuindo-as como lhe apraz, ou seja, é como ele quer, não como nós queremos, como lhe apraz a cada um individualmente. Então, só foi possível, além de transferir a função, essas pessoas receberem o dom espiritual porque o Espírito Santo quis. Então tem que ser algo que parte do Espírito Santo e jamais de nós, porque nós não temos o poder de transferir um dom espiritual. Muito bem, professor, muito bem. Tem mais uma pergunta, o nosso tempo corre contra a gente aqui. Já está chegando o final do programa, mas tem muita pergunta chegando de todos os lugares. Obrigado pela sua participação. Essa aqui veio agora do nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Quem mandou foi a Débora Cerqueira. A pergunta da Débora, professora, é a seguinte, está baseada em 2 Reis 23. Ela diz o seguinte: a minha dúvida está em 2 Reis 23, dos versos 25 ao 27. Por que Deus queria castigar Judá pelos pecados de Manassés, sendo que ele foi perdoado? E quem estava no poder era Josias, um rei justo, e o povo tinha se convertido. Por que Deus ainda queria castigar o povo de Judá, professor? Quer que eu leia aqui o texto de 2 Reis? Pode ler. Contextualizar? Olha aqui, o verso 25 até o 27 diz o seguinte: não houve antes, falando de Josias, né? Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus e o Senhor com todo o seu coração, mente e força, obedecendo toda a lei de Moisés. E depois, nunca houve outro igual a ele. Mas a ira terrível do Senhor havia sido provocada contra Judá por causa das coisas que o rei Manassés havia feito. E essa ira ainda não havia passado. O Senhor disse: eu farei com Judá o mesmo que fiz com Israel. Expulsarei da minha presença o povo de Judá e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo, o lugar onde eu disse que seria adorado. Por que Deus estava tão irado assim, mesmo depois perdoando, ainda queria se vingar? Como é que é isso? Não, o que acontece é o seguinte: Deus perdoou Manassés, mas o povo continuou fazendo as barbaridades que Manassés fez, né? Então, se não fosse isso, Josias não estaria apavorado como ele estava apavorado aqui, ó. Quando aconteceu a descoberta do livro da lei, que na verdade era o livro de Deuteronômio, né? Olha o que aconteceu.
Verso 11 do capítulo 22. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Né? E aí, ele manda-os, eles consultam a profetisa Hulda, diz o texto, né? E aí, Deus, diz aqui no verso 17, ó, 16, trarei os males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira, com todas as obras de suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Então, se tivesse havido mesmo uma conversão, é óbvio que Deus não iria puni-los. Claro que pecados passados podem trazer consequências para inocentes, mas neste caso aqui, as pessoas continuavam fazendo o que era mal. Por isso que Josias se apavorou, rasgou as suas vestes. Ele descobre no livro de Deuteronômio verdades, bênçãos e maldições e vê que o povo está fazendo aquelas barbaridades. Né? Então, os pecados de Manassés foram castigados porque o povo também praticou tais pecados. Muito bem, professor. Na mira da verdade, em cima do tempo, nosso tempo realmente acabou, a gente se encontra semana que vem. É isso aí, Tito. Obrigado por trazer aí as perguntas dos nossos telespectadores. Lembre, amigo telespectador e amiga telespectadora, que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E as suas dúvidas sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.